Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito novamente à presidência do Brasil. Foram quase 120 milhões de votos. Jair Bolsonaro, o ex-presidente, recebeu 58 milhões de votos. Porém, em um contexto democrático, foi o desejo do povo e não podemos reclamar da decisão da democracia. Mas o assunto do vídeo, meus irmãos, é outro. Muitos ficaram ansiosos pelo resultado e mais de 58 milhões de pessoas estão decepcionadas com a decisão do povo. Porém, a minha decepção como cristão não é com a política. O problema do homem, meus irmãos, não é a economia. O problema do homem também não é social. O problema do homem não é a falta de saúde. O problema do homem, segundo as Escrituras, é o pecado. E a principal preocupação que a igreja deveria ter é retornar ao local onde Deus a chamou, que é pregar o Evangelho e defendê-lo aqui no Brasil. E eu tenho o propósito de iniciar uma playlist aqui no canal, meus irmãos, com uma série de vídeos desmascarando falsas profecias que foram entregues ao presidente Jair Bolsonaro e também para sua esposa Michele Bolsonaro. E eu vou desmascarar vários falsos profetas que muitos acreditaram que era a voz de Deus falando por eles. E nesse vídeo eu vou desmascarar uma tal de pastora Antonieta. Vamos assistir o trecho do vídeo que eu separei. Lembre-se, irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Não adianta o inimigo levantar. Ele está levantando para cair. Porque o Senhor me deu uma revelação, eu contei para o pastor e vou deixar para contar para a igreja depois da eleição. E eu quero dizer para vocês, Deus me mostrou dentro da casa da serva dele. Eu não conheço. O Senhor disse, o número dele é 2, o ano é 2022 e o número dele é 22. E na casa dela tem 2. Aí eu disse, como 2, Senhor? E o Senhor foi me dando 2, 2, 2, 2 e disse, tem 2 joelhos que se dobram. Aleluia! E esses joelhos estão aqui. E o Senhor está honrando. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor me disse, escreve o nome dele. Eu escrevi. Mas eu botei apenas como se fosse o primeiro nome, Jair Bolsonaro. O Espírito Santo me disse, não, está faltando, escreve outra vez. Aí eu botei Jair Messias Bolsonaro. E o Espírito Santo me perguntou, Messias, qual é a posição dele na Trindade? Eu disse, é o segundo, porque o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo. Ele disse, o nome dele já está ligado ao Filho de Deus. Aleluia! Aí o Senhor me perguntou o segundo sobrenome dele. Eu disse, Bolsonaro. Eu disse, o Espírito Santo me perguntou o B. Qual é o número do B no abecedário? Eu disse 2. E o Senhor me disse, e o número do Brasil? Olha quantas superstições que as pessoas colocam na boca de Deus, meus irmãos. Que blasfêmia. Eu disse, começa com B, é 2, o Senhor 22. Assim na terra como no céu. Ricalabaxude cantarabaçaia. Senhor, renova as forças da tua serva. Da graça, da vitória, da força, da sabedoria. Veja as palavras dessa mulher. O Senhor me deu essa revelação. Deus me mostrou, o nome de Bolsonaro está ligado ao Filho de Deus, assim na terra como no céu, serão feitas todas essas coisas. Inúmeros canais com inúmeros inscritos, como Cristão Também Pensa, Otávio Campos, postaram essa mensagem que chegou a mais de 500 mil visualizações. E isso, meus irmãos, pelo que eu tenho conhecimento. Imagine outras redes sociais como Instagram, TikTok, que esse vídeo viralizou e agora está na hora de desmascarar essa falsa profeta e também esses propagadores de falsas profecias. E sabe de qual denominação essa pastora, meus irmãos? A de
adivinhem, do falso pastor Silas Malafaia. Meus queridos irmãos em Cristo, nada é mais ultrajante, pecaminoso, blasfemador para Deus do que usar o seu nome em vão. E o dever de todo cristão, pastor, pregador, é combater esse tipo de erro que cada vez mais permeia nas igrejas, e inclusive nesse período que foi as eleições. Foi terrível, meus irmãos, as mentiras ditas em nome de Deus para validar a presidência de Jair Bolsonaro. E eu tenho um propósito nos vídeos que estarei postando no canal de expor esses mentirosos e combater esses falsos mestres. Veja o que Judas escreveu acerca de batalharmos pela fé. Vamos ler. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E esse pequeno texto de Judas refuta a galera do Não Julgueis que aparece no meu canal, nas páginas da internet, dizendo que deveríamos pregar o evangelho, pois tais assuntos não edificam. Aí eu faço uma pergunta para essa galera: mentir em nome de Deus edifica alguma coisa? Profanar o nome de Deus edifica a igreja? Usar o nome de Deus em vão edifica o corpo de Cristo? De maneira nenhuma, meus irmãos. Judas, por exemplo, tinha uma intenção de escrever uma carta sobre a salvação para os cristãos, mas em vez disso ele foi compelido a escrever um chamado a batalharmos pela verdade. E segundo as Escrituras, nenhuma profecia provém de origem humana, mas sim divina, pois os homens são impelidos pelo Espírito Santo a escrever a palavra de Deus. E Judas, meu irmão, sendo direcionado pelo Espírito Santo, percebeu a urgência do momento e seguiu de boa vontade o controle e a inspiração do Espírito Santo e escreveu algo diferente do que ele pretendia. E ele convocou os cristãos a lutarem pela fé. Eu posso dizer, meus irmãos, que tem assuntos que queimam no meu coração, porém existe um momento que devemos batalhar pela fé, expor falsos profetas, falsas doutrinas e alertar o povo de Deus. Vamos ler alguns textos do Antigo Testamento que trazem alertas nessa situação. Vamos ler. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta palavra que o Senhor diz: com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. E inúmeros falsos profetas estão dizendo que estão falando da parte de Deus nessas eleições, porém nada do que eles disseram se cumpriu. Vamos ler outro texto bíblico. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras e os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Assim diz o Senhor soberano, que aflição espera esses profetas insensatos, que seguem a própria imaginação e que não viram coisa alguma. Ó povo de Israel, seus profetas são como chacais no meio de ruínas. Não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas nos muros que rodeiam a nação, para que permanecesse firme na batalha no dia do Senhor. Em vez disso, anunciaram visões falsas e fizeram previsões mentirosas. Dizem: esta mensagem é do Senhor, embora o Senhor jamais os tenha enviado. E, no entanto, esperam que as palavras que profetizam se cumpram. Acaso não são falsas suas visões e mentirosas suas previsões? Se vocês afirmam esta mensagem do Senhor, quando nem sequer falei com vocês. Portanto, assim diz o Senhor soberano, porque suas palavras são falsas e suas visões mentirosas. Eu me colocarei contra vocês, diz o Senhor soberano. E o argumento dessas passagens é muito claro e também inconfundível. Deus odeia todas aquelas pessoas que deturpam a sua palavra, mentem acerca de sonhos, visões, previsões mentirosas que Deus jamais falou para tais pessoas. E quem de vocês se recorda do conflito que aconteceu no Antigo Testamento entre o falso profeta Ananias e também o profeta Jeremias? Quando nós vamos ao capítulo 28 de Jeremias,
nós encontramos Jeremias profetizando em nome de Deus que Israel estaria sobre o cativeiro na Babilônia durante 70 anos. Jeremias clamou inúmeras vezes para o povo de Israel se arrepender dos seus pecados, para o povo se voltar para Deus, porém o povo, meus irmãos, não quis escutá-lo. Porém, um falso profeta chamado Ananias se levantou, dizendo que o cativeiro duraria pouco tempo, que Jeremias era mentiroso. Ou seja, ele trouxe uma mensagem para agradar os ouvidos dos pecadores que não queriam verdadeiro arrependimento. Vamos ler o texto bíblico. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Palavras de Ananias. E qual foi o desfecho dessa história? Ananias morreu por profetizar falsamente em nome do Senhor. Meus irmãos, e o que dizer dessa falsa pastora? E também, pastora não existe como vocação no Novo Testamento, meus irmãos. E principalmente sua falsa profecia para a esposa do Bolsonaro desqualificam ela como uma mulher enviada de Deus. Se vocês cristãos que me seguem no canal, ou talvez se você é novo aqui no canal, não considera problema nenhum esse tipo de falsa profecia em nome de Deus, então você está cego. Vocês estão endurecidos por causa do pecado. Vocês também não zelam pelo nome de Deus. Meus irmãos, o nome de Deus é santo. E o nome de Deus ser blasfemado dessa maneira, com palavras mentirosas, é uma afronta ao Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou acerca de falsas profecias que caracterizariam o fim dos tempos. Porém, cada vez mais estamos vendo uma igreja imatura que acredita em qualquer coisa e não julga as profecias segundo a palavra de Deus. E a famosa irmã do coque, como muitos dizem dos pentecostais, mentiu em nome de Deus, mentiu para a esposa de Jair Bolsonaro. Meus irmãos, se fosse Israel, essa irmã teria morrido durante o governo de Moisés, Davi, entre outros reis. Meus irmãos, essa é a palavra que Deus tem para esse povo. E observe, não são palavras minhas do meu coração, mas do próprio Deus. Então temam e vamos ler as Sagradas Escrituras. O Senhor me disse: esses profetas contam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem ordenei que falassem. Não lhes dei mensagem alguma. Profetizam a respeito de visões e revelações que nunca viram e nem ouviram. Dizem tolices que inventaram em seu próprio coração mentiroso. Por isso, assim diz o Senhor: castigarei esses profetas mentirosos, pois falam em meu nome, embora eu não os tenha enviado. Dizem que não haverá guerra nem fome, mas eles próprios morrerão por guerra e fome. E Deus não enviou essa pastora, Deus não deu revelação nenhuma para ela. E essa pastora disse tolices que criou do seu próprio coração enganoso. E ela trouxe uma falsa esperança para milhares de pessoas cristãs que Bolsonaro continuaria ainda no poder. E esse tipo de exemplo, meus irmãos, serve para Deus chamar a igreja ao genuíno arrependimento. A igreja, ao invés de dar crédito às palavras do próprio Deus, está à procura de falsas profetisas, milagres, experiências, mas nada da palavra de Deus. Porém, meus irmãos, qual a atitude que a igreja deve ter diante de falsas profecias assim? Para muitas pessoas, o ato de expor mulheres ou homens é totalmente falta de amor. Porém, será que é isso que os apóstolos de Cristo nos ensinaram, meus irmãos? Paulo citou Pedro publicamente quando o apóstolo cometeu hipocrisia. Paulo expôs publicamente Himeneu e Fileto, homens que negavam a ressurreição. Paulo citou Demas, que amou o presente século. Então, meus irmãos, o ato de expor pessoas que negam doutrinas fundamentais da nossa fé, expor pessoas que cometem hipocrisia quando o evangelho está em jogo, não é um ato de desamor. O ato de amor para muitos é mentir em nome de Deus,
trazer uma falsa esperança para a esposa de Bolsonaro e milhares de pessoas. Para muitos, isso é um amor verdadeiro. Meus irmãos, isso é demoníaco. Usar o nome de Deus para fins políticos e mentirosos. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos, dessa mulher e que Deus comece a limpeza da idolatria política na igreja com a saída de Jair Messias Bolsonaro. E esse foi mais um vídeo no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like, porque isso ajuda no crescimento do canal. Comente a sua opinião a respeito dessa falsa profetisa à luz da palavra de Deus. Se você é novo no canal, se inscreva e ative a opção que fica aqui embaixo, receber todas as notificações para vocês serem notificados quando sair novos vídeos no canal. E caso vocês queiram contribuir com esse trabalho que eu realizo aqui no YouTube, que Deus toque no seu coração, o link vai estar disponível na descrição de todos os vídeos. E que Deus, meus irmãos, avive a igreja e abençoe todos vocês também, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.